Estamos de volta com Aqui em Casa e hoje saímos do estúdio para mostrar para vocês essas inovações tecnológicas para cuidar do corpo, do rosto, né? E ó, a gente já falou no primeiro bloco sobre alguns cuidados para o corpo, as novas tecnologias para cuidar das gordurinhas localizadas, né? Flacidez da pele, e agora a gente vai falar do rosto. Inclusive, a gente mostrou aquele aparelho da fotodepilação. Thalia, que também é usado no rosto, é isso? Isso mesmo, a gente trabalha com a modulação de fototerapia que vai fazer o quê? Vai tratar a pele. Então a gente consegue, Casey, com esse aparelho, estimular o colágeno na região, dando mais firmeza e sustentação e o melhor, trabalhar também a questão das manchinhas, que tem muita gente hoje em dia que tem melasma, mancha de acne, então esse aparelho a gente consegue também clarear essas manchinhas, além de melhorar a textura da pele e dar mais firmeza. E esse procedimento não é só para mulher, não? Com certeza não. Hoje a gente tem bastante clientes homens que fazem também tratamento de pele, porque hoje eles estão vaidosos, né, Casey? E o Rogerinho que o diga, viu? Que ele largou a câmera para fazer aqui, ó, o procedimento. Ei, Rogerinho, tá gostando aí desse cuidado? Muito bom. Vai ficar mais novo? Novinho, novinho. Então, pessoal, agora a doutora Daiane tá passando o gel. O gel é para quê? Pra gente evitar qualquer tipo de lesão na pele e para tornar também um procedimento muito mais tranquilo. Porque através do gel ali a gente vai evitar o contato direto do aparelho com a pele. Agora ela vai fazer uma modulação específica para a pele do Rogerinho, onde a gente vai trabalhar o quê? Firmeza, sustentação e também conseguir melhorar as linhas finas de expressão. É o mesmo aparelho da fotodepilação, mas uma questão interessante que a gente está observando ali é a cor da luz que está saindo, é diferente, né? Por quê? Isso mesmo, Casey. Na depilação a gente usa um filtro que é para eliminar o pelo. Agora aqui no protocolo de fototerapia a gente está usando um filtro para rejuvenescimento. Vocês podem perceber que a luz que está saindo é uma luz amarelada, que é o que a gente fala da luz âmbar. O que seria essa luz âmbar? Ela dentro da estética é considerada a luz do colágeno. E a gente mostrou aqui a fototerapia, mas existem outros procedimentos também para pele de última geração aqui na clínica também, né, Thalia? Com certeza. Além de toda a parte do procedimento para a pele, a gente tem também uma cirurgiã dentista aqui na nossa clínica, a doutora Daniele, que ela faz toda uma avaliação para entender as necessidades externas também. Então a gente consegue ali com ela trabalhar fios de sustentação, harmonização facial com os preenchedores, além da toxina botulínica também. Então já quero conversar com essa cirurgiã dentista. Vamos lá? Enquanto isso, o Rogerinho vai continuar aqui com o tratamento estético e a gente mostra depois o resultado para vocês. Vamos lá. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu tô bem, e a senhora? Eu tô ótima, graças Gente, a ó, Deus. essa é a doutora Daniele, que vai explicar pra gente alguns procedimentos pro rosto, é isso mesmo? Exatamente isso. Então, Vamos lá? Vamos. Começar a nossa conversa. Vamos lá, gente, olha só. A doutora Daniele, ela faz aqueles procedimentos que já são os queridinhos aí das mulheres e dos homens também. Botox, preenchimento, é isso mesmo? É isso mesmo. A minha formação, eu sou cirurgiã dentista, sou especialista e mestre em ortodontia e especialista em harmonização orofacial. E como você falou, são os procedimentos queridinhos do momento, né? A gente vê que realmente aumentou a procura por esses procedimentos estéticos faciais. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora, doutora, é como orientar os pacientes em relação, talvez, ao exagero. A gente vê que tem pessoas que procuram, talvez nem precisam, mas ou por causa de uma modinha ou outra. O que você orienta quando a paciente te procura para fazer esses tipos de procedimento, que a gente sabe que é um pouco invasivo, né? Sim, isso é muito comum no meu consultório. Às vezes a paciente, a dor dela não é na parte estética, e sim na alma. Então, o que eu oriento é procurar um bom profissional que ele tenha esse feeling, que ele te escute, que ele veja se realmente é necessário ou não fazer o procedimento, porque às vezes a pessoa vai pela modinha, fulano fez, eu quero, e aí a gente acaba tirando a essência, a característica da pessoa. Hoje eu recebo no meu consultório a desarmonização orofacial. Ou seja, pessoas que fizeram a harmonização não gostaram e querem retirar. Exatamente isso. Então, para que isso não ocorra,
ocorra, porque infelizmente é comum, a gente pede para procurar um bom profissional e que tenha, em primeiro lugar, te escute, veja se realmente através da nossa autoridade é necessário ou não fazer, porque envelhecer todos nós queremos, não é mesmo? Mas vamos envelhecer com dignidade, sem mudar a sua essência. E agora sim, a gente vê que muitas pessoas estão procurando esse tipo de tratamento, né, de artifícios para melhorar a aparência, muito mais jovens. Tem uma faixa etária para começar esse tipo de tratamento estético? Olha, eu vou te falar o que a parte científica fala para nós. A partir dos 25 anos inicia-se o envelhecimento da face. Mas eu recebo pessoas com 25 que ainda não têm necessidade, assim como eu recebo pessoas mais jovens que a gente pode começar a melhora em alguns quesitos, tipo bioestímulo de colágeno para não perder muito, ou então fazer algum preenchimentozinho onde ela não tem o osso suficiente, mas é sempre sem exageros, sempre muito bem indicado. Às vezes um botox numa regiãozinha que já está mais travando a face. Então, tudo isso a gente precisa de avaliar. Então, se você for pegar na parte científica, a partir dos 25. Mas é sempre usar o bom senso, a cautela e, em primeiro lugar, saber procurar o bom profissional. Qual que é o mais queridinho? O mais queridinho é o Botox. E o Botox pode ser feito a partir de qual idade? 25 também? Sim, a partir dos 25. Aí é claro que uma paciente de 25 não vai ser a mesma quantidade nem o local de uma paciente de 30, de 40, aí vai subindo, certo? Então, o mais queridinho que eu mais recebo aqui é o Botox. E o Botox, ele é preventivo também, é isso? Sim, o Botox, excelente pergunta, adoro. O Botox, a gente fala preventivo, porque se você inicia com uma idade, vamos supor, com 25, ele vai te ajudar a não vincar a pele. O que o Botox faz? Paralisação muscular. Se ele paralisa o músculo sem exagero, porque tem gente exagerando aí, ele não deixa vincar a pele e não deixa vir a flacidez. Agora, tem paciente que já chega aqui, doutora, mas o Botox está trazendo a flacidez, porque já é modinha também falando isso. Ele traz sim. O exagero, o excesso, ele não faz o efeito que você quer, e sim o efeito contrário. Então, sempre com cautela. Se você paralisa o músculo sem observar, sem respeitar o tempo do Botox agir, aí ele pode sim causar uma flacidez de pálpebra, da região do orbicular dos olhos, da região do frontal. Então, tudo isso você precisa, a gente vai voltar lá no início, saber quem que você está procurando, quem que você vai deixar colocar a mão para poder iniciar o gerenciamento do seu envelhecimento. Agora, doutora, a gente tem visto muitas matérias, né, reportagens de pessoas que, infelizmente, tiveram resultados ruins, né? Intercorrências. E para que isso não aconteça, a qualidade dos produtos tem que ser visto. O que tem que ser usado no rosto, por exemplo? Vamos falar do preenchimento facial. O que o paciente tem que olhar quando ele for procurar um profissional? Eu falo que isso é essencial. Em primeiro lugar, ele tem que verificar, junto ao conselho de cada profissional, no meu caso, junto ao CRO, se realmente eu estou apta a exercer, né, a parte de preenchedores, a parte de harmonização. Se for uma outra profissão, uma outra área, que ele vá até o conselho, esse é o primeiro passo. Então tem que pesquisar primeiro sobre o profissional. Nada de preguiça, viu, mulherada? Nada de preguiça, gosto disso. Porque a partir do momento que você vai entregar, não é só a sua face, né? O seu corpo com um determinado profissional, isso aí para mim é primordial. Você precisa de saber a quem você está entregando, né? O segundo passo é tomar muito cuidado com a parte de procedimentos baratos, porque eu recebo muito isso no consultório. Ah, doutora, mas fulana está fazendo a metade do preço da senhora. Isso não é correto. A gente sabe que para poder trabalhar com um bom material, que seja realmente regulamentado, a gente paga um preço sim, um preço alto. Então, saber da média de bons profissionais para depois fechar. E o terceiro passo é você ter afinidade, saber o que o profissional, se ele sabe do assunto ou não, fazer o que você está fazendo hoje, vir, consultar, questionar, porque a partir daí você vai decidir se realmente é aquele profissional que vai cuidar de você.
Muito bem. Agora, doutora, antes de procurar todos esses procedimentos estéticos, tem que cuidar da pele em casa também. Claro, cuidar da pele em casa. E foi ótimo isso, porque geralmente o paciente quer só chegar aqui, gastar, e aí ele te cobra, mas ele esquece do skincare, né? Porque o skincare, que é o cuidado em casa, ele é essencial. Não adianta vir aqui, fazer os produtos, pode ser de excelente qualidade, dá tudo certinho, mas você não continuar cuidando em casa. A senhora pode ensinar pra gente o skincare? Claro, vamos lá, vamos embora ensinar? Vamos. Então vamos lá, meninas. E agora a doutora Daniele vai ensinar pra gente um skincare bem facinho para você fazer em casa. Quais são os produtos que toda mulher e todo homem precisa ter para fazer uma limpeza diária em casa? Ó, o básico, sabonete facial, não pode ser o corporal, hein? Eu quero facial. Um bom sabonete facial, além do sabonete facial, um sérum, dependendo da idade eu vou indicar sim o sérum, e depois do sérum um protetor solar. Agora, em relação ao tipo de pele, doutora, para comprar esses produtos, o que a pessoa tem que olhar quando for comprar? Então, geralmente a gente olha se a pele é mista, oleosa ou seca. Assim, o que eu indico é que procure um profissional para que ele, com a experiência dele, com a autoridade dele, ele fale qual que é o tipo de pele. Ah, eu não consigo. Então, às vezes, a própria pessoa já sabe. Se a pele for mista, a gente vai comprar um sabonete facial de acordo com a sua pele. Mesma coisa, oleosa ou seca, certo? Então, isso é o básico, tem que observar essa parte. Em relação à precificação, que eu gosto de falar. É muito comum eu receber aqui no consultório, o paciente às vezes fala, mas eu uso de determinado lugar, que é bem mais em conta. Nós, como profissionais da área da saúde, a gente só vai prescrever sabonetes dermocosméticos, tanto sabonetes quanto sérum, protetores solares, então às vezes eles são um pouquinho mais alto o custo, porém o benefício dele vai ser bem melhor, então vale a pena. Mas a gente sabe que tem no mercado aí muito caro, tem muito barato e tem os medianos. Sim. Mas só são os caros que funcionam? Não, os medianos funcionam também, mas eles são dermocosméticos. Como que eu vou Então o detalhe é saber se é dermocosmético. Exatamente, dermocosméticos, porque aí ele tem um respaldo científico e nós, da área da saúde, a gente não prescreve algo que não tem esse respaldo científico. Então, é necessário, a gente tem sim sabonetes medianos e que são dermocosméticos. Às vezes, eles não fazem tanta propaganda, não está no Instagram, não está com uma influencer, mas pode confiar. Teve dúvida? Pode perguntar que a gente responde aí quais são. Então, tá bom, ó, a gente está com a Giovana aqui que vai fazer um skincare pra gente, bem facinho, para você que está assistindo a gente agora, aprender e fazer todos os dias e cuidar da pele. Sim. E a doutora vai falando o que ela vai fazer. Pode ser, doutora? Pode, claro. Primeiro passo, sabonete facial. Vamos lá, Gi? Você vai colocar, né, dispensar um pouco, pode ser exatamente igual a Gi está fazendo, não precisa ser em grande quantidade. Aí você vai espalhar em movimentos circulares, exatamente, circulares, de dentro para fora. Por que esse movimento? Esse movimento de dentro para fora é porque ela já vai fazendo a massagem facial, ajuda até a drenar essa região. Então, já que vai mexer na pele, é tão bom isso, né? O autocuidado. Então, você vai sentir, é o seu momento, você passa e vai fazendo os movimentos circulares, de dentro para fora. Você já está ajudando a pele a drenar e, além disso, fazendo o movimento certo para que ela não derreta, né? Eu tô vendo que ela tá fazendo movimentos assim, de baixo para cima, de baixo para cima, né? E esse movimento de baixo para cima é exatamente no sentido da parte muscular, para que não derreta. Então, já que vai fazer, já que é o seu momento de skincare, vamos fazer direitinho. Achei legal o que a doutora falou aqui agora, que é o seu momento, o momento para você se cuidar. Não deve ser encarado como um momento assim de obrigação, mas de prazer mesmo, né? De prazer, porque afinal de contas a gente exercer um olhar para dentro de nós, ter o nosso momento da nossa autoestima é um movimento prazeroso. Né, um tempo prazeroso que nós devemos sim nos dedicar a este tempo, não é mesmo? Com certeza. Aí agora, qual o próximo passo? Ela vai até a nossa modelo linda, maravilhosa, ela vai tirar com um pouquinho de água, né? Mas eu indico que faça a asepsia com a água corrente mesmo, certo?
Depois o próximo... Aqui, para ser um pouquinho mais rápido, ela tá tirando com a gase, mas o certo é esbanjar mesmo a água aí no rosto. Hidratando mesmo, esbanjar, gostei disso. Esbanjar aqui com muita água, limpar. Depois que limpa, que tira todo o sabonete facial, o próximo passo é o sérum. Espera secar. O sérum você falou que tem que ser uma indicação, então não é para qualquer tipo de pele, é Não isso? é para qualquer tipo de pele. Igual no caso da Giovana, que é a nossa modelo, eu não indico ainda o sérum para ela. Por quê? Por causa do tipo de pele dela, ela ainda tem uma pele mais tendenciosa a ser oleosa, ela ainda tem acne. Então, o sérum, no caso dela, a gente não indica. Certo? Então, no caso do sérum, é para pele, por exemplo, seca ou mista? Mista, geralmente mista, seca. Existem sim peles oleosas aonde a gente vai indicar, porém são peles mais maduras, né? Excelente. Giovana tá novinha, então não precisa. Não tem necessidade, por enquanto. Mas aí depois de qual idade, mais ou menos? No caso dela, eu indicaria o sérum à noite. No caso, Por quê? Porque como ela está iniciando o gerenciamento dela, à noite o sérum ele vai fazer o efeito tensor dele e não vai prejudicar a hidratação da pele dela. Para que serve o sérum? O sérum ele serve para poder te ajudar no alívio, né? Que a gente fala das rugas finas, mas na verdade a parte científica ele vai te ajudar nas fibras musculares a não deixar vincar, marcar a pele. Então o primeiro passo de toda skincare, uma pessoa que nunca usa nada, o que a gente passa? O sérum, no caso desse sérum que eu indiquei para a Giovana noturno, ele tem vitamina C e ácido glicólico. Então a Giovana vai fazer agora um skincare noturno. Se fosse pro dia, seria só o sabonete e o protetor solar. Sim, no caso da idade dela, pele dela, o indicado é isso. Agora, como ela vai passar o sérum, seria pra noite. Noite. Antes do sérum, no caso da Gi também, é tão complexo isso, eu tô passando um básico. Porque no caso dela, como ela tem a pele mais tendenciosa a acne, eu passaria antes um tônico. Então tá. Então na pele oleosa, igual a da Giovana, passaria um tônico para depois passar o sérum. Sim, um tônico para hidratar. Qual que é a função do tônico? Hidratação, não deixar a pele oleosa e aí depois vem com o efeito tensor do sérum. Então nós vamos fazer o diurno ou o noturno agora? Ela já está em mãos o sérum, vamos fazer um noturno, pode ser? Então passa aí. E é o mesmo movimento? Sim, Circular? sempre circular de dentro para fora. Isso. E é tão pouquinho, né? E o efeito é tão grande, então vale a pena a gente investir num bom produto dermocosmético, vale a pena. E sempre com o mesmo movimento circular. Sim, os movimentos sempre circulares, porque a nossa intenção é, além de fazer a drenagem, a gente jogar os músculos, o tecido, que é pele, gordura, a gente jogar ele para cima, nunca para baixo. Né? Um movimento circular. Circular, Fazer aquele... ascendente, Fazer aquela recalchutada na pele, assim, ó, naturalmente. Assim, ó, Naturalmente. que coisa boa, gostei. Gente, mesmo que a gente faz aqui na face, vamos fazer no pescoço também. Aí a gente esquece o pescoço, geralmente, o né? pescoço. Todos os produtos que ela passou devem ser passados também no pescoço, devem ser Pescoço e passados colo. no Todos. colo também. Sim, todos são indicados. Inclusive sabonete, a gente fala facial, mas entra a parte de pescoço. O colo também, se você estiver no banho, pode passar no colo. Olha só. E além disso, sérum, pode passar no colo, pode Não, passar uma no pergunta. Você falou para fazer aqui no colo, Sim. no banho. O rosto pode ser lavado também no banho? Deve ser lavado no banho. Então, assim, Aquela questão de água fria, água quente. fria. Se tiver que preferir, vamos embora para fria. Mas eu estou ali tomando um banho, estou lá no chuveiro. Aí o chuveiro tá bem mais morninho, mais quente. Pode lavar, sim, o rostinho com essa água. Mas se for para escolher, é água fria. Igual no cabelo. Eu já ouvi falar que a água fria ela ajuda muito nos poros. Sim, ela ajuda, com certeza. É o que a gente quer. Por isso que a preferência é sempre água fria. Passou ali o sérum e agora? No caso da Gi, era Acabou. só isso. Ó. Acabou. Noturno, né? Noturno. E se fosse pro dia? Aí se fosse pro dia, sabonete facial, depois espera secar, tônico no caso da pele dela. No caso dela, a gente não usaria o sérum por causa da idade e agora finaliza com protetor solar. Gente, isso é básico, protetor solar. Pelo amor de Deus, não deixem de usar.
Às vezes o paciente fala assim, ai doutora, mas é um saco, não tem da minha cor, não tem isso, não tem aquilo. Gente, protetor solar, além de ajudar a não deixar a gente envelhecer, tem tudo a ver com a parte de patologia. Então não é para deixar de usar, ok? O mesmo movimento? Sempre o mesmo movimento. Prontinho, pelinha pronta, gente. Vocês aprenderam agora a fazer um skincare em casa. Não tem desculpa para ficar com a pele feia, viu, meninas? Sim. E meninos também, que isso aqui é cuidado essencial para vocês. Doutora Daniele, muito obrigada pelas explicações, viu? Por nada, minha mãe. E ó, gente, tudo isso que a gente mostrou para vocês aqui também tem relação com alimentação. E depois do intervalo a gente vai trazer algumas dicas de receitas básicas para você cuidar da sua pele aí. Combinado? Não saia daí, eu volto já já.